Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa oitava aula da disciplina de refrigeração e ar-condicionado. Hoje vamos falar sobre carga térmica de refrigeração. Essa é a nossa penúltima videoaula com conteúdo diferente, né? As outras vão ser de exercício, resolução das listas, né? Quanto a isso, eu entendo que está um pouco puxado, talvez, as listas, mas faz parte, né, dessa disciplina. Então, é uma disciplina de 4 créditos e 10º semestre. Então, eu espero que vocês corram um pouco atrás, né, do conteúdo, de como resolver as listas. Mas, antes da segunda avaliação, eu vou fazer uma videoaula com todas as listas resolvidas e as questões das provas, né, para vocês saberem por que tiraram a nota que tiraram, né, para ter a noção das resoluções, certo? Então, vamos dar início, né? Nessa aula eu também vou colocar uma lista, uma questão um pouquinho mais complicada para vocês correrem atrás do conteúdo. A resposta tá nesses slides, né? O passo a passo, mas vocês vão ter que dar uma procurada boa aqui dentro, né? Então, em relação à carga térmica, o objetivo principal, né, do cálculo de carga térmica é estimar a capacidade dos componentes de um sistema de refrigeração, né, necessários para manter um determinado nível de conforto ambiental, considerando condições ambientais próximas dos extremos normalmente encontrados, né, em termos de temperatura, umidade, insolação. Então eu tenho dois tipos aqui que a gente vai estar olhando. A gente vai olhar os elementos comuns deles e depois a gente vai olhar as especificidades. Então eu tenho a carga térmica de climatização, quando eu quero climatizar um ambiente, né? Então a gente vai estar vendo aqui ar-condicionado ou de escritório, né? de residência, e a frigorífica. Daí eu tenho aqui um caráter industrial, né? Caráter mais industrial. Então a gente vai estar trabalhando com climatização tanto para o inverno, né? Com ar-condicionado, quanto tanto para o verão com ar-condicionado, quanto para o inverno em bombas de calor. Em relação à carga térmica, ela vai variar com o tempo, né? Porque ela é função da minha temperatura externa, insolação, né? O quanto de radiação que está batendo nas paredes. Então, se vocês têm ar-condicionado na casa e em algum quarto que pega sol no final da tarde, né? Você sabe que aquele quarto ele vai esquentar mais, o ar-condicionado vai demorar mais para dar conta. Se encostar a mão na parede, né? Dá para sentir que ela está mais quente. A insolação tem um impacto muito grande e isso afeta a inércia também do meu sistema. Porque eu vou estar. A insolação batendo ali, ela não está esquentando o ambiente diretamente. Ela vai primeiro esquentar aquela massa de, de alvenaria que tem em volta, né? Daí depois eu vou ter a parte de condução indo para dentro do quarto. Tem um tempo entre a radiação pegar ali e esquentar o ambiente. O número de pessoas, né? Vou ter um calor associado às pessoas que estão dentro do ambiente, entre outros, né? A radiação solar, através de superfícies transparentes como vidros e janelas, ela vai entrar direto, então ela pode ser considerado como um calor inserido direto no ambiente, né? Vai ter uma parcela que vai ser absorvida pelo vidro, né? Vai ter uma parcela refletida e vai ter uma parcela que vai ser transmitida. A condição de calor através das paredes externas, telhados, aqui a gente tem todos esses fatores que influenciam na minha carga térmica. Condução de calor através das paredes internas, divisórias, pisos, tetos, né? Então, se eu tenho um ambiente climatizado e o ambiente do lado não é, eu vou ter uma transferência de calor através da parede. Calor gerado dentro do ambiente por ocupantes, luzes, equipamentos, né? Se eu tenho um computador, se eu tenho uma placa de vídeo do computador ligada, ela dissipa muito calor, né? Funciona como um pequeno aquecedor. Desenvolvimento de processos ou qualquer outra fonte. Então, se eu estou trabalhando com processos industriais dentro de uma câmara fria, né? Eu vou ter um calor inserido por causa disso. Calor proveniente da ventilação com ar exterior ou infiltração de ar exterior, se eu tenho vazamentos. Se a minha janela não está bem colocada, se é uma janela mais velha de madeira, né? Está entrando ar por dentro, pelas frestas, por debaixo da porta. Eu tenho infiltrações. Eu posso ter uma ventilação de renovação do ar, porque eu não posso ter aquele ar viciado dentro do meu quarto, do meu cômodo o dia inteiro, então tem que ter renovação de ar da rua. E tudo isso ele vai trazer uma entalpia externa, associada ao ar externo, para um ambiente que eu refrigerei, né, que eu gastei uma energia para refrigerar. Então eu tenho aqui, né, uma carga térmica associada a isso.
que vai vir também em forma tanto de calor sensível quanto latente, porque vem em termos de umidade do ar externo, se eu estou extraindo umidade do ambiente interno, né? E calor de outras fontes. A gente vai ver as diversas fontes possíveis. Eu tenho duas formas de avaliar duas formas de calor dentro da minha carga térmica, o sensível e o latente, né? É importante entender a diferença. A seleção correta do equipamento para umidificação ou desumidificação e resfriamento ou aquecimento, né, leva-se em consideração os valores do calor sensível e latente. Então, se eu estou num ambiente frio no inverno, eu estou perdendo calor. Eu tenho que repor isso com aquecimento, uma bomba de calor, por exemplo, né? Se meu ar-condicionado está operando há muito tempo ali, eu tenho que manter uma umidade controlada, eu tenho que umidificar o meu ambiente, né? De alguma forma. Porque as serpentinas do ar-condicionado elas vão causar uma certa desumidificação ambiental. O ganho de calor sensível ele é devido às formas mais comuns, né, de transferência que a gente está acostumado. Então, transferência por radiação, condução, convecção, ou todas essas formas, além de equipamentos ligados ali dentro, né, um computador ligado, uma televisão ligada, uma máquina de café ligada. Tudo isso vai adicionar calor sensível no meio ambiente. Já o calor latente envolve a umidade adicionada no ambiente. Então isso aqui vai estar associado ao vapor d'água liberado pelas pessoas na forma de suor, né? O ar externo que está entrando e vem com uma umidade associada ou algum equipamento que consiga adicionar umidade, né? Então isso tem que levar em consideração. Nesse caso, se a umidade precisa ser mantida constante no ambiente, então o vapor d'água que precisa ser condensado no equipamento é igual ao vapor produzido no ambiente. Balanço de massa, né? De massa de água, massa de vapor d'água. A carga térmica do ambiente ela é composta por, o que eu comentei aqui, eu só deixei um pouquinho mais separado, né? Condução, insolação, dutos, aqui eu tenho calor sensível, equipamentos que podem também ter só sensível ou sensível latente, infiltração, ventilação, né? Que pode ter sensível latente, presença humana, são alguns fatores, né, que eu tenho. A expressão simplificada para o cálculo de espessura de isolamento. Então, eu vou ter lá meu isolamento, né? Quando a gente trabalha com ambientes muito quentes, por exemplo, usando lã de rocha, quando trabalha agora com isolamento de ambientes frios, a gente pode usar algumas espumas poliméricas, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho a equação da condução na parede, né? É o meu Q duas linhas, ou Q sobre A, né? É igual a menos K delta T sobre o dx, né? dq, dx, né? O dt, dx, né? Tem aqui o meu menos K dt dx, que aqui vai ser o meu L, minha espessura de isolamento. O dt, daí eu estou colocando em variações de temperatura, né? Como eu já coloquei T externo menos T na câmera, eu eliminei o meu sinal negativo. E nesse lado seria o meu Q ponto duas linhas, né? Por unidade de área. Se eu isolar o comprimento de isolamento, eu consigo ver isso aqui, né? Ficou feio aqui, mas eu consigo deixar todos os outros parâmetros num lado e sair com a minha espessura de meu L de isolamento. Certo? Então, como é que eu faço isso aqui? Pessoal, geralmente a minha temperatura externa e a temperatura da câmera são valores de projeto. Eu vou pegar a temperatura externa do ambiente para uma condição extrema, né? Que eu quero isolar, por exemplo, num verão, assim. Eu coloco a minha temperatura externa típica ali da região que eu estou analisando. A temperatura da câmera vai ser um parâmetro requisito de projeto. Né? Se eu estou numa câmera fria, de congelamento, de resfriamento, eu coloco aqui, né? A minha carga térmica vai ser função do meu isolamento. Que a área, eu vou saber a área pelo tamanho da parede que eu tenho da minha estrutura, né? Da minha casa ou da minha câmara frigorífica. Eu tenho as paredes, né? Então eu tenho a minha área. Está sendo isolando, né, os dois ambientes, o ambiente interno do ambiente externo. Então isso aqui também eu tenho as temperaturas.
O K do isolamento vai depender do material que eu escolher. Se eu escolhi um isopor, alguma espuma, ou lã de rocha, lã de vidro, alguma coisa assim, eu já tenho o meu K. E eu consigo daí obter o meu Q com base na minha espessura de isolamento, né? Uma coisa que eu posso fazer para classificar o meu isolamento, né, eu faço o cálculo desprezando as resistências impostas por convecção interna e externa. Isso é um valor conservador. Né? Eu estou dizendo que aquelas resistências que seriam resistências adicionais na minha troca térmica, ia reduzir a minha troca térmica, eu estou eliminando elas, então eu estou considerando que a minha parede tem uma temperatura na superfície interna igual a T interno, na superfície externa igual a T externo, né? O in out. Então, que seria a temperatura do infinito ou do ambiente, né? Seria a minha temperatura externa. E aqui é a temperatura da câmara ou do cômodo. Daí nisso eu estou transformando toda a minha transferência de calor pela parede só em condução. Aqui no caso aquecimento ou resfriamento, né? Que aqui interna é menor que o externo. Quando eu adiciono a convecção interna e externa, eu reduzo essa taxa de transferência de calor. Meu quê? Porque eu estou associando mais duas resistências convectivas no meu processo, né? Então, fazendo isso aqui, eu estou tendo uma abordagem conservativa. Eu estou considerando o pior cenário possível, aonde a temperatura na parede interna é igual à temperatura do ambiente e a temperatura na parede externa é igual à temperatura do ambiente interno, né? E a temperatura da parede externa é igual à temperatura da rua, né? Esse seria o pior cenário possível. Na realidade, não é. A minha temperatura na parede interna ela vai ser um pouquinho acima se eu estou resfriando o ambiente, né? Eu tenho aquela curva de convecção e aqui eu também tenho uma curva assim, né? Mas é uma forma de analisar o meu isolamento é usar essa abordagem conservativa. Ok? Eu estou trabalhando agora só com isolamento e eu tenho essas temperaturas externas e a da câmera, do ambiente externo e da câmera. Com isso, se eu colocar uma espessura, eu vejo qual é o meu Q. Eu posso ver o Q por área, na verdade, né? Que aqui ele está me dando Q por área, fluxo de calor por área, para poder comparar sistemas diferentes. E eu venho aqui na minha tabela e vejo se o isolamento é excelente, bom, aceitável, regular ou ruim. Então, se eu pedir, eu quero um isolamento excelente para essa minha câmera, eu vejo qual é o K do meu material, a espessura do material, as temperaturas, eu vou usar as temperaturas do ambiente interno, que por exemplo é uma câmera fria a 0 graus, e a do ambiente externo, que é a temperatura no verão para, vamos dizer aí, para, sei lá, São Paulo, 30 e poucos. Eu coloco aqui. E eu consigo achar daí o meu Q sobre A, dessa equação aqui, né? Meu Q sobre A. Daí eu consigo comparar aqui se ele está dentro de que faixa, certo? Eu ignorei as convecções para fazer essa análise. Em termos do isolante, o que eu quero? Eu quero que ele apresente uma baixa densidade, né? Ele vai ser leve e geralmente baixa densidade ele tem bastante poro que vai ajudar no isolamento, né? Ser inerte e não possuir cheiro, permeabilidade baixa, né? Aqui tem alguns parâmetros. Não ser atacado por roedores, né? Também uma vantagem. Não deformar quando exposto a diferentes temperaturas, resistência mecânica, baixo custo, não ser inflamável, né? Então tem vários. E aqui eu tenho a condutividade térmica para alguns materiais. Aqui está em quilocaloria, né? Tem que converter daí. Ok? Outra tabela seria assim, né? Aqui eu tenho alguns materiais tradicionais de construções e eu tenho 1 sobre K, 1 sobre a condutividade, e nesse aqui eu já tenho a minha resistência. Quando eu tenho a resistência, eu tenho que estar associado, depois vocês façam uma análise de unidades para ver o que está acontecendo. Mas eu já tenho que ter associado uma espessura para poder já trabalhar direto com a resistência. Então aqui ele já está dando, ó, telhado pré-moldado 10 milímetros. Enchimento de fibra mineral 160 milímetros. Ele já está me dando a espessura daí, para eu conseguir trabalhar com a resistência. Se não, eu tenho só a condutividade térmica, né? 1 sobre K, que daí eu vou jogar na equação para
para achar a espessura já. Mas ele está me dando nessa tabela algumas espessuras padrões, certo? No exercício que eu fiz, eu estou dando já o catálogo do isolante. Então, vocês têm a condutividade que muda dependendo da espessura de isolamento, certo? Então, vocês vão usar lá o K na equação, o L na equação, que já vai vir do catálogo, espessuras comerciais, e vocês vão conseguir encontrar daí o meu Q sobre A, para ver se o isolamento é excelente, bom, aceitável, ruim, ou regular ou ruim. Ok? Então, já deixando claro, né, no exercício eu pedi, se eu não me engano, excelente. Então, vocês vão jogar uma espessura, o K do isolamento e ver se bateu 9.3. Não deu? Aumenta a espessura. Vê se bateu. Vai fazendo isso até chegar no excelente. Usa duas placas, né? Para câmara fria, daí eu vou ter um isolamento um pouquinho mais sofisticado, né? Pois câmara fria eu tenho um ΔT maior. Quanto maior o ΔT, por uma mesma espessura, mesmas condições, né, o meu Q vai aumentar. E a taxa de calor vai aumentar. Então eu tenho que aumentar a espessura para manter um Q aceitável aqui. Se ela opera em temperaturas elevadas, a transmissão de calor vai ser baixa. Que eu digo elevadas seria para resfriamento de alimentos. Se é para congelamento, daí eu tenho um ΔT elevado, daí eu tenho que ter um isolamento térmico melhor. Uma coisa que eu posso colocar é que a temperatura externa igual à temperatura de bulbo úmido do ambiente. Então eu pedi no exercício também para vocês verem qual é a minha carga térmica de uma câmara frigorífica, no que está na lista. Eu vou querer a taxa de transferência de calor nas 4 paredes, no teto e no piso. No piso, vocês vão lá e vejam qual é a temperatura de bulbo úmido do ambiente para usar nas contas, ok? Eu tenho que tomar cuidado para o congelamento do piso, né? Nesse exercício eu não pedi essa atenção aí, mas eu tenho que tomar cuidado disso. Tem que ser um isolamento satisfatório o suficiente para não ter uma condição de congelamento aqui. Voltando sobre a transferência de calor tradicional aqui, né, que eu tenho uma parede com duas convecções, uma interna e uma externa, e a condução na parede. Como a gente viu, né, se eu vou avaliar o meu isolamento, eu analiso de uma forma conservativa só a condução, mas na hora de calcular a carga térmica mesmo, daí eu vou ter que levar em consideração as duas convecções. Né? Aquilo ali é só para eu ver qual é a classificação do meu isolamento térmico naquela tabelinha, certo? Mas eu vou ter que levar em consideração as convecções na hora do cálculo da minha carga térmica, né? Então, como é que é a minha condição? Isso aqui está na disciplina de educador de calor. Se vocês têm dúvida, podem ver os vídeos lá para relembrar. Eu vou passar mais rapidamente por isso. Eu tenho meu Q, ponto, igual a ΔT sobre R total, ou o coeficiente global, área ΔT, né? Esse aqui, Q, não é duas linhas, aqui já é em watts, né? Porque eu vou ter aqui watts, metro quadrado Kelvin, vezes a área em metro quadrado, vezes a variação de temperatura em Kelvin, vai sair em watts, isso aqui, em potência. Isso aqui eu estou usando daí uma regra de resistências térmicas, né? Em série aqui. Meu R total vai ser a convectiva interna, a condução na parede e a convectiva externa. Né? Aqui seria um I e aqui um O. Daí eu vou levar em consideração alguns fatores aqui, né? Por exemplo, em termos de convecção, no exercício eu não lembro se eu dei os coeficientes, mas vocês vão lá e vocês colocam um valor e justifiquem por quê. Eu estou trabalhando com parede exterior numa condição aqui de sujeito a vento, né? Um vento na região é fraco ou está num ambiente um pouco protegido. Então eu vou usar esse coeficiente de H externo, né? Então, quando eu estou trabalhando com horizontal ou vertical, então eu vou escolher um coeficiente convectivo e vou justificar falando por que eu escolhi ele. Eu também posso já pegar para valores típicos de U direto, né? Daí eu não preciso calcular os coeficientes, mas o exercício que eu pedi para calcular o isolamento, condução, tudo, então vocês vão ter que fazer por esse sistema aqui, né? Mas eu posso pegar já valores típicos de U, quando eu tenho, por exemplo, tijolo 8 furos, rebocado, ou aqui uma cobertura.
verão não ventilado, né? Aqui já está levando em consideração se é ventilado ou não. Inverno não ventilado ou bem ventilado. Então eu já posso pegar um valor de U direto e jogar na equação aqui, né? U, A e eu tenho ΔT. Né? O meu ΔT é a temperatura. Aqui, vamos dizer que aqui é dentro da câmara. E aqui é a temperatura da rua. Então eu tenho meu ΔT. Certo? Se não, eu vou e justifico porque eu escolhi certos coeficientes convectivos. Aqui eu tenho daí as condições ambientais. Por exemplo, Santa Maria no inverno. A temperatura média que eu vou usar aqui é bulbo seco 3 graus, com umidade relativa 80%. Né? Já no verão, Santa Maria, até dei uma olhada por curiosidade aí qual que tem mais umidade absoluta. Temperatura de bulbo seco 35, bulbo úmido 25,5. Okay? Eu posso chegar até numa condição de temperatura máxima 40 graus se eu quiser realmente ver como é que está o comportamento no verão, né? Eu posso usar 40 graus, ver se meu sistema dá conta de um dia bem quente. Isso aqui foi tirado da NBR 6401. Então eu vou usar essas temperaturas típicas para verão ou para inverno para dimensionar o meu sistema de refrigeração ou de aquecimento. Certo? Eu tenho também a carga térmica, até agora eu comentei só de transferência de calor por condução e convecção, né? E eu tenho também a por insolação. Então, tem a radiação solar incidindo nas paredes e no teto, elas vão entrar no meu sistema como uma carga térmica. Né? Energia solar é concentrada na faixa visível, então se vocês olharem o espectro de energia solar, né, ele é mais ou menos assim. Isso aqui é o espectro visível, faz sentido, visto que por caráter de evolução a gente é animal diurno, então a gente enxerga melhor aonde o sol emite mais, né? Não quer dizer que o sol se adaptou ao ser humano, mas a gente se adaptou a enxergar melhor no espectro que o sol emite mais energia. Para cá seria o meu ultravioleta, para cá o infravermelho, né, com menor energia. Somente 1.373 kW por metro quadrado de radiação alcança a superfície da... espera, que é uma vírgula, né? 1,373. Um dia bem quente assim, a gente tem ali 900, 1000 watts por metro quadrado. A inclinação do Sol afeta, né, o quanto de atmosfera que ele vai atravessar. Por exemplo, se ele está vindo bem de cima, assim, ele está atravessando uma camada de atmosfera pequenininha na Terra. Se ele está muito inclinado, ele vai atravessar uma camada de atmosfera maior, então ele vai perder mais energia nesse processo, né? Ele vai reduzir essa taxa de radiação que está chegando, né? A radiação direta, por exemplo, incidindo. Bom, pode somar a direta e a difusa também. Mas aqui no caso, 1000 watts por metro quadrado seria um dia bem quente, né? Então, a gente tem alguns valores típicos disso, dependendo da região. Com isso aqui vocês podem estimar quanto que o sistema fotovoltaico vai gerar, né? O guia desse ASHRAE, ele estabelece equações para avaliar o local de radiação recebido pela superfície da Terra. Né? Dependendo da latitude que eu tenho, eu vou ter condições diferentes. E a quantidade de radiação depende de variações sazonais, umidade, né? A umidade ela vai reduzindo esse valor. A água, né? Os vapores da atmosfera reduzem essa quantidade. Distância Sol-Terra varia bastante, né? Variação angular, tanto da declinação do Sol para a época do ano, quanto da superfície que eu estou analisando, se ela é na horizontal ou na vertical. E varia ao longo do dia também, obviamente, né? Então, aqui eu tenho minha carga térmica de insolação. Notem que eu tenho eu tenho esse fatorzinho aqui, eu tenho o meu U, isso aqui seria o meu ΔT, e aqui está associado o meu A. Né? Esses dois pontinhos quer dizer que é o meu Q sobre a área. É watt por metro quadrado. Então eu posso também escrever assim. Ok?
Então, se eu jogar a área para o outro lado, eu vou ter UA ΔT mais esse negocinho aqui, ó, esse fator. Algumas correlações, algumas simplificações, isso aqui entra como um ΔT'. Seria um acréscimo de temperatura, né? Eu estou considerando que, por exemplo, a minha temperatura ambiente lá é 30 graus. Para aquela região, vamos dizer aqui, temperatura ambiente, né? Igual a 30 graus. Eu tenho condição de insolação naquela região. E eu vou lá na tabela, olho uma correlação e tal, eu vou colocar que a temperatura ambiente agora é o meu 30 graus que tinha antes, mais um ΔT' associado à insolação. Ele entra como um fator de correção em unidade de graus Celsius, que vai aumentar um pouco a minha taxa de transferência de calor, né? É só uma correção. Eu considero que se tem sol ali, a minha temperatura ambiente é igual à temperatura ambiente mais alguns graus, né? Mais uns 3 graus, 4 graus, 5 graus, dependendo de quanto de insolação eu tenho naquele meu ambiente. Então, nessa equação eu vou ter o coeficiente global de transferência de calor, temperatura externa, temperatura do ar interno. Aqui eu tenho o coeficiente de absorção, a absortividade, né, da radiação solar, é o quanto que ele absorve da radiação que bateu na parede. É adimensional, a gente vai ver isso aqui para materiais diferentes e para pinturas diferentes, né? E a intensidade de radiação global soma a radiação que está chegando diretamente, mais a radiação que chega difusa, que é a que refletiu nos prédios vizinhos, nas nuvens, no gramado, ela reflete, né? Então eu tenho a intensidade global, a total. E eu tenho o coeficiente de transferência de calor externo. Então eu coloquei isso nesse parâmetro. Em algumas correlações, como eu falei, ele entra apenas como uma temperatura que eu vou colocar a mais, certo? Na minha equação que eu já tinha visto anteriormente. A transferência de calor usando o coeficiente global de transferência de calor. Eu posso extrair ela daqui, dentro daquele meu ΔT. Daí eu vou ter esse U alfa, radiação, e sobre o H. Se refere ao ganho de calor solar, sendo, né, esse SOP que eu chamo, é o fator de ganho solar do material opaco aqui, né? Não é translúcido a radiação, ele é opaco. É isso aqui, esse fator, né? Enquanto o termo U ΔT corresponde às trocas de calor por diferença de temperatura, né, que vai ser por convecção e condução. E isso aqui é o que é associado ao quanto chega por radiação. Aqui eu tenho a absortividade, o meu coeficiente para algumas superfícies. Tijolo fosco, né? Alumínio. Alumínio é baixo, né? Reflete bastante da radiação que está chegando. Tijolo ou pedra amarela. Couro, né? Latão, alumínio polido, né? Tem esses valores típicos. Em relação à cor, se eu pintei a minha superfície, eu posso pegar por aqui, ó, branco. É bom de colocar se eu não quero muito ganho por radiação, né? 0.2, 0.3. Então, se eu pintar o telhado de branco, vou gastar menos em termos de arrefecimento ali da minha casa, de refrigeração, né? Porque eu vou ter um coeficiente, ele reflete mais, absorve menos. Preto já é de 0.9 a 1 que eu estou colocando. 1 mesmo, nenhum material chega, né? Seria o corpo negro daí. Mas eu vou estar trabalhando com uma absorção da radiação solar bem maior, com superfícies escuras. No caso de uma parede translúcida, daí eu vou ter mais algum parâmetro a ser adicionado, que é a minha transmissividade aqui, né? Então eu tenho esse parâmetro inteiro, que é o que a gente viu antes, mais esse tal, é o que a gente chama de fator solar. Ele refere à radiação global transmitida pelo vidro. Então, para vidro comum eu tenho alguns parâmetros aqui. A gente não vai se ater muito nisso, porque se for fazer uma conta dessas, eu vou colocar alguns parâmetros, ou eu vou colocar eles, né? Bem claro. Ou eu coloco já o fator solar direto, mais simples, né? Então, eu tenho aqui o vidro comum com uma lâmina, 0,86. Daí, toda aquela minha equaçãozinha, eu coloco já o fator solar. Em relação à cor, eu tenho alguns outros fatores. E aqui, eu tenho a radiação solar. Então, se eu falei,
dezembro, para a latitude ali de Birubá, que é menos 28, né? Aqui menos 30 para o sul. E o meu ambiente está virado para o norte, meio-dia, né? Daí eu tenho essa carga aqui de... Isso aqui deve ser em watts por metro quadrado, né? Vou até dar uma conferida, mas faz sentido ser. Então, se é na horizontal, ele vai estar nessa taxa aqui de meio-dia, né? 1.134 watts por metro quadrado. Tá chegando bem em cima ali do telhado nessa minha radiação. E é isso, né? Para os outros dias, né? Outras questões eu tenho, ó, comparando num dia de verão aqui, para junho, 594, né? A condição. Aqui eu nem tenho, porque já se pôs. Já nasceu, já se pôs, né? Certo? Então eu vou lá, vejo o dia, coloco ali, vejo para que lado está virada a minha superfície, coloco aquele valor de radiação. Aquelas são cargas térmicas externas, né? Eu estou trocando calor com a parte externa do meio ambiente, por convecção, condução, convecção, ou por taxa de radiação. Agora eu tenho as internas, geradas no interior do edifício. E eu tenho que saber quais são as internas para dimensionar o meu sistema, né? Então, eu posso ter elas classificadas como presença humana, que nós funcionamos como gerador de calor, né? E umidade, sistema de iluminação artificial, motores e equipamentos ou processos industriais acontecendo dentro do meu ambiente. Em relação à presença humana, a gente pode pegar dessa tabelinha, né? Tem outras que vão simplificar, eu juntei material de algumas fontes, então vocês podem escolher o que vão usar, só justifiquem bem, né? Essas fontes que eu peguei não tem uma certa ou uma errada, elas são fontes diferentes, vão dar resultados próximos, né? Mas a gente está trabalhando muito com estimativas. Cada pessoa é uma pessoa. Então, quando a gente tenta generalizar em calor metabólico, a gente está estimando, usando uma média, né? Eles refletem no calor liberado por um homem adulto. Mulher libera 85% desse valor, libera menos. E criança, independente do sexo, 75%. Ok? Então, aqui eu tenho o metabólico que é dividido em calor sensível e calor latente. Se eu falar que eu tenho uma pessoa andando, ou num trabalho leve aqui, de bancada, ou descendo escada, né? Eu vou adicionar essa taxa de calor sensível e calor latente para minha carga térmica interna. Esse aqui vai entrar em watt direto, esse aqui entra em termos de umidade que eu vou ter que desumidificar. Ok? Isso a gente já fez exercício sim. Em relação à iluminação artificial, eu posso ter... eu tenho que as lâmpadas incandescentes elas convertem apenas 10% em luz elétrica, sendo que 90% restante, 80% se dissipa por radiação e os outros 10% por convecção, condução, né? Condução pelo metal aqui da lâmpada, pela parede. A fluorescente eu tenho 25% da potência elétrica em luz, 25% radiação, 50% por convecção. Mas o reator da lâmpada fluorescente adiciona mais 25% da potência nominal. Como a luz também se transforma em calor depois de ser absorvida pelas superfícies, né, a gente vai considerar que para incandescente 100% da potência instalada nominal é uma carga térmica ambiental que eu tenho que levar em consideração, e para fluorescente 125% da carga nominal é uma carga térmica ambiental interna. Certo? Aqui eu tenho o nível de iluminação adequado para cada um desses ambientes e a potência dissipada em metro quadrado. Então, se eu dei um ambiente aqui, eu falei, eu quero uma câmara frigorífica que tem uma área X aqui, A, eu pego essa área, vejo aqui quantos watts tem. Se eu falar que isso aqui é um escritório, eu vejo qual é a iluminação necessária, né? Bom, nem precisa, ele já está me dando a potência por metro quadrado. Eu vejo qual é a área, eu consigo achar o watts total que está sendo adicionado por a quantidade de potência em watt por iluminação dentro desse ambiente.
ok? Então, uma loja, 50 watts por metro quadrado, hotéis, restaurantes, bancos, tem várias fontes aqui, né? Então é fácil. Eu tenho a área do ambiente, jogo ali, eu vejo quantos watts tem dissipado. Em termos de motores ou equipamentos, o calor dissipado por motor, ele vai ser uma função da potência e eu tenho daí o rendimento dele. Né? Em geral, os motores de potência mais baixa têm menor rendimento. O motor menor tem menor rendimento, o maior vai ter um rendimento melhor. Se ele está operando dentro do meu ambiente climatizado, eu vou colocar a potência dividido pelo rendimento. Né? Esse é o calor que está sendo utilizado. Né? A potência vezes né, a potência e o rendimento, né? Então, vezes o rendimento seria o quanto que ele tem, que ele está entregando em termos de funcionalidade, e o resto foi o que foi dissipado em forma de calor, né? Quando eles operam dentro do recinto, mas jogam calor para fora, eu uso essa relação. Aqui é quando ele está dentro do recinto, funcionando ali dentro, é um motor que está, por exemplo, girando a linha de produção, que está carregando carcaça de bovina, né? No gancho lá, ele está girando isso aqui. Ele está ali dentro do ambiente, uma câmara frigorífica. A potência dele, parte da potência dele vira calor já dentro daquela câmara fria. Então, eu tenho que adicionar isso em termos de carga térmica. Né? Eu tenho outras correlações que eu posso usar depois. A gente vai ver depois uma forma um pouco diferente de analisar. Motores e equipamentos, em termos de outros equipamentos, o que eu vou ter? Né? Eu adoto como calor cedido ao ambiente cerca de 60% da potência nominal para a maioria dos equipamentos, a não ser que a função dele seja aquecer, como secador de cabelo, cafeteira, que daí toda a potência dele vai ser em efeito Joule para aquecimento. Se é um computador, não. Ele não tem toda essa potência, não é toda a potência que vira energia térmica, né? Agora, se um televisor, né, vai virar luz, iluminação também, vai ter em outras formas. Mas agora, se eu tenho equipamento destinado a aquecer, eu uso 100%, senão eu uso 60%. Daí que eu tenho a potência padrão de alguns equipamentos. Se eu pedir para projetar, por exemplo, o sistema de refrigeração de um ambiente e coloco esses equipamentos, falo quantos tem, ou vocês conseguem buscar aqui na tabelinha e colocar isso como carga adicional ambiental. Eu posso levar em consideração também kJ por 24 horas de carga térmica associada. Ok? Então, eu posso transformar isso aqui levando em consideração que ele não vai operar 24 horas por dia, o meu motor. Esse 3,6 é para converter em watts para hora, né? Ao 3.600. Só porque a minha potência aqui está em kJ, não está em joule, né? Quer dizer, aqui está em watt e aqui é kJ. Então, se fizer uma análise de unidades, aqui fica 3,6, porque é 3.600 dividido por 1.000, 3,6. Ok? Depois vocês podem fazer essa análise de unidades com calma. Mas essa equação aqui é para eu ver o quanto que eu tenho de motor dissipado dentro da câmara ou fora da câmara, levando em consideração o número de horas em operação por dia. Então, eu opero 3 horas por 24 horas, né? Então, aqui o 24 não entra na conta, né? Eu coloco só o 3. Então, eu coloco aqui... Ah, não, entra sim, que é uma fração, né? Então, eu coloco aqui 3 por 24, né? O número de horas de operação. Né? Entra uma fração ali. E aqui a eficiência dos motores. Então, eu vou ter uma potência dissipada ali por dia. Não, na verdade ele não vai entrar porque ele está aqui nessa unidade, né? Eu tenho que manter uma coerência de unidade. Se eu quiser saber em kJ total, daí sim, daí tudo bem. Senão eu só coloco o meu 3 aqui. A unidade dele que é hora por 24 horas. Isso aqui vai ser carregado até o final, tanto que no final eu vou ter kJ por 24 horas. Né? Eu posso também fazer isso para pessoas, então eu também vou ter kJ por 24 horas de carga térmica associado pelas pessoas, o número de pessoas que circulam, o calor gerado por pessoa, e aqui eu tenho uma outra tabelinha de correlação quando eu estou trabalhando em câmaras frias, onde eu tenho o calor equivalente por pessoa em kJ hora,
para temperatura de operação da câmera. Então é mais fácil ainda do que usar aquela lá, né? Porque eu não estou considerando que tipo de atividade a pessoa está. Ele já leva em consideração um trabalhador dentro de uma câmera fria. Então se eu tenho uma câmera fria a 0 grau, 5 pessoas. Eu vou colocar aqui 5 vezes 976,92 kJ/hora de pessoa. Ok? Então aqui eu tenho também o número médio de horas que cada pessoa fica na câmera fria. Então eu jogo aqui e saio com o meu Q em kJ por 24 horas. Certo? Iluminação também, posso fazer a mesma análise, potência das lâmpadas, e aqui seria o número, faltou colocar aqui na legenda, mas seria o número de horas que a lâmpada vai ficar ligada, né? Ou o número de, não, o número de lâmpadas, né? Número de lâmpadas, mas eu também posso levar, que ele levou em consideração que elas estão ligadas o dia inteiro, mas eu posso levar em consideração o número de horas também que elas vão ficar ligadas. Em relação à ventilação natural e renovação do ar, seria uma carga que vem associada a ar novo no ambiente, né? Então, a ventilação proporciona a renovação do ar ambiente. Então, eu posso ter isso aqui de uma forma que eu quero. Eu deixo uma janela aberta para renovar o ar, porque eu quero em termos de higiene, agora em especial por conta do coronavírus, né? A gente precisa renovar os ambientes, o ar do ambiente. Então, eu tenho que renovar esse ar por conta de questões sanitárias, né? Então, perdão as pausas aí, tiveram duas ligações agora, tive que pausar. Voltando então. Eu tenho que ter essa renovação de ar para questão de conforto térmico, né? Se eu quero colocar umidade ou para dentro que tem na parte externa, né? Proporciona dissipação de calor e desconcentração dos vapores, fumaça, poeira, poluente. Ela pode ser feita por meio mecânico, né? Se eu tenho um exaustor no ambiente ou um ventilador, alguma coisa assim. Por questão de segurança, se eu tenho uma fábrica, né? Eu tenho valores típicos para infiltração por janela, porta, se a porta está aberta ou está entreaberta, né? E eu posso usar isso aqui. Eu posso usar isso aqui para calcular a minha vazão de ar que eu tenho entrando no ambiente. Então, se eu tenho fresta em janela comum, frestas em janela basculante, eu tenho isso em metros cúbicos por hora, né? Porta giratória, dependendo do tamanho aqui, de banco, eu tenho essa vazão entrando, né? Apesar de infiltrações e edificações com a finalidade do ambiente, deve proporcionar uma renovação maior. Então, nisso, se eu tenho ambientes com muitas pessoas e tudo mais, eu tenho que usar essa norma para ver as condições de vazão de ar por pessoa que eu tenho que ter. Então, eu tenho aqui, né? Supermercado alto padrão, médio padrão, tamanho, né? Número de pessoas por 100 metros quadrados. Daí eu tenho esses fatores, o FP e o FA. Né? Ou eu coloco esses fatores aqui. Aqui eu coloco o número de pessoas. Aqui eu coloco a área. E eu consigo achar daí com essa correlaçãozinha a minha vazão volumétrica em metro cúbico por segundo. Certo? Em relação à minha renovação de ar, eu vou ter aqui um calor sensível e um calor latente. Deixa eu só ver. O calor sensível e um calor latente associados a isso, né? Associados a esse ar que está vindo. O calor sensível ele vai estar associado à temperatura externa menos a temperatura interna, ou seja, né, em relação às entalpias do ar externo e do ar interno. Aqui eu já estou colocando em temperaturas porque eu já fiz o cálculo. Densidade, quilograma por metro cúbico, né, minha massa específica, 1,2 e aqui é 1,009 kJ por quilograma Kelvin. Então eu já fiz esse ρCp multiplicando aqui. Né? Se vocês fizerem uma análise de unidades, como a minha vazão volumétrica é metro cúbico por segundo, eu saio com a unidade de calor sensível em watt aqui. Né? Eu vou ter kilojoule, quilograma corta quilograma, o meu metro cúbico corta com o metro cúbico do vazão volumétrica, eu vou ter
kJ aqui, se eu jogar para 1 aqui, né? kJ por Kelvin corta com um ΔT, eu fico em kJ por segundo. O segundo vem do meu V ponto. Então aqui eu tenho kW, né? E aqui também o calor latente, eu posso levar em consideração essa mesma equaçãozinha, a mesma unidade, né? Tá levando em consideração o HLV, o de vaporização, minha entalpia de vaporização, um valor médio, né, para uma temperatura média, e eu tenho daí as umidades absolutas da saída do ar externo menos o interno, né? Ok? Então, seria aqui, né, o sensível ρ Cp V ΔT. Então, eu consigo calcular a minha carga sensível e a minha carga latente dessa forma, né? Então, se eu vou lá na carta psicrométrica e eu quero ver que ponto que está o ar que está sendo insuflado, eu vou ter uma carga total, que é a soma de todas as sensíveis, em relação à infiltração, à troca térmica, às pessoas, né? E a total é a soma de todas as sensíveis com todas as latentes, né? Que daí seria a umidade por renovação de ar, pela umidade das pessoas, por algum equipamento. Então eu consigo achar a total e eu consigo fazer aquele fator de calor sensível, né? Para achar qual é a inclinação da minha reta, para ver aonde meu ponto vai ter que estar. Certo? A carga térmica devido à infiltração está relacionada com a entrada do ar quente e com a saída do ar frio da câmara frigorífica. Então quando eu trabalho em câmara frigorífica, eu vou ter esse fator de troca de ar. A quantidade de ar que entra na câmara pode ser estimada, né, por esse fator. Então, esse fator ele é expresso em número de trocas de ar por dia da câmara. Então, se eu tenho uma câmara frigorífica com tamanho X, se eu não me engano, a do exercício é ou 300 ou 400, o meu FTA vai ser 4.1, né? Se é produto resfriado. Se é produto congelado, ele vai ser um pouco menos, 3.2. Daí eu vou achar o calor associado a isso, fazendo assim, volume da câmara, vezes FTA, volume em metro cúbico, né? Não é vazão volumétrica, é volume em metro cúbico, vezes o FTA, vezes o ΔH, a entalpia. Eu tenho lá na minha carta psicométrica meu ponto interno, meu ponto externo, eu vou lá e olho nas entalpias. As duas entalpias, meu ΔH. Ok? Então eu vou ter, dessa forma, o calor cedido por metro cúbico de ar que entra na câmara. Não, é o ΔH, isso. Ok? Então eu consigo achar meu Q em relação ao meu fator de troca de ar. Quando eu pedir no exercício, vocês vêm e façam passo a passo, né? Primeiro eu vou analisar qual é o fator de calor, o meu Q associado ao fator de troca de ar. Jogo aqui, eu tenho o volume que eu calculo em metro cúbico fácil, isso aqui eu tirei da tabela, isso aqui eu tirei da carta psicométrica. Tem bastante detalhe, mas dá para fazer um a um para conseguir achar a carga térmica total. A carga térmica de climatização ela possui três principais aplicações na vida moderna. Aqui a gente está trabalhando agora com climatização. Antes, até certo ponto, a gente trabalhou com carga térmica total. Depois eu dei os específicos sobre carga térmica. Cadê? Bom, agora a gente está entrando no específico do climatização e eu acho que vai ser depois que eu vou falar o específico de câmara fria. Sim, vai ser depois. Então aqui eu tenho a carga térmica de climatização. Em termos de conforto, né, atividades intelectuais rendem mais. A gente já viu um pouco sobre conforto térmico, então eu vou passar por isso aqui direto. O ser humano ele tem essas condições que a gente já viu de operação, temperatura, mas ele pode ser considerado uma máquina térmica com rendimento baixo, na ordem de 20%. O resto, 80% se transforma em calor. Né? Então, eu tenho aqui... Bom, esse slide fala tudo. Então, eu tenho esse calor associado ao calor das pessoas, como a gente viu em termos sensível e latente. E, em termos de conforto térmico, a gente tem algumas condições de temperatura interna de projeto, segundo a NBR 6401. Então, se eu quero, em termos de conforto, para residência, hotel, escritório, escola, eu tenho aqui condições recomendáveis de temperatura de bulbo seco e umidade relativa, manter entre esses padrões, e o máximo essas condições. Isso para verão.
Para inverno, as condições recomendadas, em geral, são essas, né? 20 a 22 e umidade relativa 35 a 65. Então, se eu tenho lojas, curto tempo de ocupação, teatros, auditórios, né? Eu vou lá na norma e pego as condições que eu tenho que tentar manter. E as condições máximas para não começar a ser desconfortável. Aqui eu tenho um resuminho de algumas condições assim em geral, né? A umidade relativa no inverno tentar manter acima de 30 e no verão abaixo de 60. Agora, especificidades de carga térmica frigorífica. Eles são conjuntos de câmeras frias que permitem refrigerar, congelar, conservar o alimento, né? Então eu tenho aqui alimento associado que muitas vezes não tem uma umidade que eu quero retirar. Estabelece as corretas condições climáticas do local, condições internas para resfriamento, congelamento e armazenamento dos produtos. Então, outros fatores que eu tenho que levar em consideração aqui é a transmissão de calor pela parede, teto e piso, isso a gente já leva em consideração também no outro, né? Decorrente dos produtos na câmara, então vai funcionar assim como um ser humano ali. A taxa de produto entrando na câmara, uma certa temperatura e umidade que tem que ser tirada, eu tenho que levar em consideração. Infiltração de ar quando aberto e fechado as portas de acesso à câmara, luzes, pessoas e outras fontes, né? Algumas considerações de projeto, dependendo do tipo de equipamento que eu vou usar, se é condensador a água ou a ar, só para a gente já viu isso na aula de condensadores, mas só para relembrar, né? Isso aqui também a gente já viu na aula de condensadores, de evaporador, né? As temperaturas, por exemplo, a temperatura do ar da entrada, igual da câmara, no evaporador, né? A de saída, geralmente eu quero que não seja muito pequena, então vai ser da câmara menos 2 a 4 graus. E a de evaporação do fluido refrigerante é de menos 6 a 11 graus também. Então é um pouquinho abaixo da de saída. São só condições ideais que a gente tenta manter, né? Se eu quero reduzir a perda de umidade, eu tenho que ter pequenos ΔTs e grandes áreas térmicas. Certo? Vou passar por isso aqui. Em termos de trocas de ar, né, que é a vazão dos evaporadores pelo volume interno da câmara, eu tenho alguns valores padrões, o mínimo e o máximo para alguns tipos de aplicação, né? Então, se eu consigo eu consigo ver qual é a vazão que tem que ter nos evaporadores dessa forma, né? Usando esses parâmetros. Alguns dados para o dimensionamento, né? Então, tem que levar. Isso aqui eu vou deixar esse material todo para vocês dar uma lida depois com calma, né, também. O clima, que eu tenho que levar em consideração. Daí isso vai ver quais são os isolamentos que eu tenho, né? As condições do ar que eu tenho. Então, temperatura bulbo seco média para um mês mais quente, umidade relativa, temperatura de bulbo úmido para o mesmo mês. Eu vou usar sempre valores médios de dados históricos. Né? Pega lá 10 anos, tira a média do mês. Né? Eu não vou dimensionar para um ano específico, eu quero uma média histórica. A água que eu vou ter para o meu condensador, por exemplo, qual que eu vou usar, né? A energia que eu tenho disponível, certo? O produto que eu estou congelando, se eu vou congelar, se eu vou resfriar, qual é a posição que ele vai ficar, como é que ele vai ficar pendurado, como é que ele vai ficar armazenado, né? Tipo de movimentação que tem, condicionamento se é caixa, tudo isso tem que levar em consideração na minha câmara fria. Descrição da instalação, localização dela, dimensões da minha câmara fria, do produto, trânsito, consumo do produto, né? Condições local. Então, se eu tenho um prédio existente, a área disponível, orientação dele até para carga solar, isso aqui importa bastante, né? Tipos de câmara se eu tenho, de armazenamento, estocagem, resfriamento, túnel de congelamento, se eu estou passando o alimento por dentro desse túnel para no final ele sair congelado, né? Câmaras comerciais, domésticas.
as dimensões. Daí aqui eu tenho o produto e a quantidade que eu consigo colocar em metro cúbico de câmara fria, geralmente. Então, porco pendurado, uma peça grande, carne congelada com osso, né? Aqui eu tenho uns valores típicos, certo? De que forma que ele vai ficar armazenado. Isso aqui é mais para conhecimento. O sistema que eu uso para congelamento, né? Se eu tenho circulação natural, circulação forçada. Então, a natural de ar para conservação de produtos altamente desidratáveis, né? Que se eu forçar muito ali, eu vou desidratar muito fácil eles. Em termos de produto, daí agora eu tenho alguns fatores importantes para se levar em consideração. Eu tenho o calor sensível antes do congelamento, após o congelamento e o calor de respiração. O que é isso aqui? Então, o antes do congelamento deve ser retirado do produto para reduzir sua temperatura até a temperatura do início do congelamento, né? Depois eu tenho após o congelamento, que deve ser retirado do produto para reduzir sua temperatura desde a temperatura do congelamento até a temperatura final. Então, eu vou reduzir ele, ele vai congelar e depois ele vai continuar esfriando sensivelmente. E eu tenho calor de respiração, que é o liberado na câmara devido ao processo de respiração de frutas frescas e vegetais, né, o que chama de calor vital. Então, aqui é como eu calculo para produtos, certo, gente? Tem essa equaçãozinha, eu vou pegar os coeficientes e vou jogar aqui. Então, eu vou ter o calor em kJ por 24 horas, que é o que a gente viu naquelas outras correlações que eu usei. A vazão máxima de produto por 24 horas também. O CP1, calor específico antes do congelamento, após o congelamento, se eu só estou resfriando esse produto, daí eu não vou ter isso aqui, né? A temperatura de entrada do produto, temperatura de congelamento, calor latente de congelamento, temperatura de saída do produto, a massa total do produto estocado. Se eu não estou chegando a congelar o produto, esse daqui não seria a temperatura do congelamento, seria a temperatura final dele, né? E o calor de respiro associado, né, o calor associado ao respiro do produto. Então aqui eu tenho especificação de ponto a ponto. Se eu falar qual é o meu produto, vocês vão vir aqui, vão olhar, por exemplo, eu acho que aqui eu falei no exercício a carne de vaca fresca. Eu tenho daí aqui meus parâmetros, o CP1, CP2 não, porque não é congelado, é fresco. O H de congelamento também não, porque ele não é congelado, ele é fresco. Calor de respiro não tem também, não está dando. E o tempo de conservação aqui. Então, na verdade, naquela equação, para o exercício, se eu não me engano de vocês, vocês vão usar só esse parâmetro aqui, né? E as temperaturas de entrada e saída. Isso aqui tudo vocês vão desconsiderar. Certo? Se eu não me engano. Então, leiam com calma. Vocês vão achar usando assim. Cuidem muito bem da unidade, porque aqui eu posso pegar esse valor em valor absoluto ou quilojoule por 24 horas, se eu estou analisando, né, uma operação que não é contínua ali. Então, cuidem das unidades, hein, pessoal. Tem o fator de troca de ar também, que já foi explicado, né? Vou até pular por isso aqui. Esse aqui eu tenho para as câmeras. Bom, a gente já viu isso aqui, eu só repeti para vocês pegarem da tabela quando estiver fazendo o exercício mais próximo. Daí eu tenho a carga térmica total, né? Uma vez que eu determinei todas as parcelas de carga térmica, eu tenho que daí determinar a capacidade frigorífica do sistema, né? As parcelas foram determinadas por um dia, né, em quilocaloria por dia. Porém, eles não vão operar 24 horas, porque eu tenho um tempo para fazer o descongelamento. Então, eu tenho que definir, né, um tempo para o descongelamento do evaporador. Então, vamos dizer que o meu equipamento funciona 20 horas por dia. Daí eu vou colocar aqui a 20 horas, né? E aqui eu converti para segundo, para sair em watt. De novo, 3.600. Certo? Então eu vou colocar todos eles aqui na mesma unidade. Cuidado com essa unidade, pessoal. E depois eu passo tudo para quilowatt, para minha carga térmica total. Certo? Daí eu dimensiono meu sistema assim.
É isso, pessoal. É um pouquinho puxado, porque tem bastante coisa para levar em consideração em termos de carga térmica, mas eu acho que vocês vão conseguir fazer o exercício com calma, né? E, bem, só baixar o PDF da aula e ir acompanhando passo a passo. Essa semana a gente teria a nossa aula síncrona. E eu sugiro colocar para essa segunda-feira, como a gente fez na outra, que daí vocês fazem a avaliação, ela abre na terça e segunda-feira tem a nossa aula síncrona. Então vocês juntam as dúvidas no final de semana. Eu aguardo manifestação de vocês, certo? E com isso a gente quase terminou, né? Tem a nossa aula aqui que eu também vou pedir para vocês exercícios tanto nessa semana quanto nessa, a lista de exercício, porque eu preciso computar as 12 semanas de vocês. Quem for fazer a recuperação, daí não precisa entregar a lista. Quem não fizer a recuperação, daí tem que entregar a lista para ter a presença nas 12 semanas. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço. Qualquer coisa estou disponível ali no WhatsApp. Até a próxima.